Fala pessoal, tudo bem? Thiago Pereira aqui falando. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de guarda-vidas, onde hoje nós falaremos um pouco sobre a questão da definição do perfil do guarda-vidas, o que o guarda-vida faz ao chegar no seu local de trabalho, como funciona a formação do guarda-vidas e etc. Uma série de fatores nos quais são importantíssimos, né, com relação à questão do profissional que trabalha na atuação do salvamento aquático, tá? Que no caso é o guarda-vidas. Positivo? Então, para começarmos, né, primeiramente, nós iremos falar aqui sobre a questão da definição do perfil do guarda-vidas. Você já deve ter ouvido alguém falar em algum momento o seguinte termo: salva-vidas ou guarda-vidas, tá? Então, as pessoas, ao ouvirem esse termo, acredito que elas devem ficar se perguntando, né, qual o termo correto, né, qual a maneira correta de chamar para aquele profissional que atua na prevenção, né, que atua lá nas praias, nos rios, em mares, em piscinas e etc., que atua na área do meio líquido. Então, é um termo muito comum as pessoas ouvirem, né, mas deve se perguntar qual a maneira correta, qual a forma correta, né, salva-vidas ou guarda-vidas. Então, muito importante, né, sabermos disso aí, desses termos, qual a forma correta. Então, salva-vidas ou guarda-vidas é o profissional que treinou para evitar afogamentos com a finalidade de preservar a vida dos banhistas que se envolvem em situação crítica, tá? No mar, em rios, em piscinas, em lagos, represas, uma série de fatores aí de ambiente, de locais, dependendo também, né, do estado aonde ele está atuando, tá? Para cá, para o Maranhão, os guarda-vidas atuam mais em praias ou em piscinas, beleza? Lembrando também que existe o profissional, né, que não atinge, por exemplo, ele não fez o curso específico para ser guarda-vidas. Existe sim também um outro curso, né, com uma carga horária menor, que é chamado de guardião de piscinas. Existe uma diferença, essa diferença é com relação à questão, né, do treinamento onde ele vai estar passando, né, e da carga horária, beleza? Por exemplo, o curso de guardião de piscina ele é um curso mais voltado somente para a área da piscina. Guardião de piscina é um nome já de estudo, tá? É um profissional que vai treinar, se capacitar, se habilitar para atuar na área da piscina, beleza? Chamado de guardião de piscina. A carga horária do curso é uma carga horária menor, tá? Estendida justamente para a área da piscina. E o treinamento, o curso em si, ele é voltado justamente para isso, para a área da piscina. Esse é o guardião de piscina. O guarda-vidas, ele é o profissional com uma carga horária, né, um curso mais intensivo, tá? Ele pode trabalhar tanto na área de piscina, como na área de praias, represas e etc. Beleza? Então, a diferença entre salva-vidas ou guarda-vidas, a diferença é que o nome salva-vidas é um termo, né, popularmente conhecido, tá? E o termo guarda-vidas é um termo mais técnico. O que acontece é que a profissão em si, ela passou por uma revolução, pode-se dizer assim. Ela deu uma evoluída ao longo do tempo, tá? Antigamente conhecido popularmente mesmo como salva-vidas, esse era o termo mais utilizado, o termo mais conhecido mesmo. E aí de um tempo para cá começou a dar uma evoluída pelo fato de ser um profissional que atua justamente na área da prevenção, tá? Na área de guardar vidas mesmo. Esse termo foi, né, criando mais forças e hoje existe aí um termo técnico chamado guarda-vida. O que acontece é que muitos profissionais ainda preferem ser chamados de salva-vidas e outros já foram se evoluindo um pouco com relação ao assunto e preferem ser chamados de guarda-vidas, tá? Mas é o mesmo profissional, só que com termos diferentes na forma de ser chamado. Salva-vidas, o termo popularmente conhecido, e guarda-vidas, o termo mais técnico, mais voltado para a área do guarda-vida, pelo fato de ser uma profissão, né, que trabalha justamente com a prevenção, tá? Justamente para evitar que aconteça os afogamentos, né, os acidentes, os incidentes voltados à área do meio líquido, tá? Então vamos lá. Vamos entender também como é que funciona essa questão da formação aí, né, dos guarda-vidas, tá?
O curso de formação e treinamentos para guarda-vidas é composto por uma etapa de aulas teóricas e práticas, seguida de 3 provas. Uma teórica, contendo 20 questões, uma prova prática, com simulação de resgate e socorro de vítimas, além de uma prova física, que consiste em uma corrida de 2.400 metros de corridas que deve ser cumprida em 12 minutos para homem e 13 minutos para mulher. Então, senhores, é uma questão que vale ressaltar, vale frisar, que é muito importante, é importantíssimo na verdade, a parte física do guarda-vida. Nós costumamos dizer que existe um triângulozinho, tá? Tanto no curso de formação de bombeiros e principalmente aí na área do guarda-vidas, tá? O triângulozinho, pode-se dizer assim, da questão do salvamento. O pessoal fala assim, que na verdade é o quê? São aqueles 3 elementos, tá? Que é a questão da parte técnica, da parte física e a parte psicológica, que o profissional precisa estar em dia, alinhado esses 3 pontinhos aí. E como é que isso funciona? Por exemplo, senhores, na parte física, o profissional guarda-vidas, ele tem que estar ali apto, né, com a parte física em dias. O condicionamento físico dele precisa estar ali em dias, precisa estar alinhado. Na verdade, precisa estar afiado, certo? Então, para o guarda-vidas, como é uma atividade que exerce, que precisa, que necessita de muito esforço físico, né, de uma resistência maior, ele precisa fazer muita atividade física para poder, né, ter o condicionamento físico ali em dias. Então é importantíssimo aí a questão da corrida, batida de pernas, nado, correção de nados, correção de batida de pernas, braçadas. Por quê? Porque isso vai gerar um condicionamento físico melhor para esse profissional, porque ele realmente precisa ter esse condicionamento físico alinhado. Porque, senhores, qualquer eventualidade, né, que venha acontecer no seu local de trabalho, ele tem que estar pronto ali, tecnicamente, psicologicamente e fisicamente, para fazer o salvamento, para efetuar esse salvamento, efetuar esse resgate. Lembrando, uma questão muito importante que os senhores devem saber, é que em uma situação de afogamento, onde o profissional precisa fazer esse salvamento, precisa ter esse contato corporal, nadar, buscar a vítima, se aproximar, aplicar as manobras corretas e fazer o resgate, é um procedimento muito desgastante, tá? Por exemplo, se tivermos uma vítima, né, se afogando com basicamente aí 50 metros, esse resgate ele vai se dobrar. Por exemplo, o guarda-vidas vai na base de 50 metros, ele vai na explosão com todo o gás para fazer o resgate. Quando ele vir, ele já está cansado pelo fato de ter utilizado o nado de aproximação com muita explosão, que é o nado de aproximação chamado tecnicamente aí de nado overcrawl, beleza? Então, ao ir de encontro com a vítima do ponto A, onde ele se encontra, até o ponto B, que eu posso dizer que é a vítima, nesse momento ele vai utilizar de meios para ir o mais rápido possível, tá? Ele tem que ir na explosão com todo o gás. Então isso vai gerar um desgaste físico. E na volta ele vai estar cansado e trazendo uma vítima. E essa vítima pode ser mais pesada que ele. Então para isso ele precisa estar alinhado com relação à parte física. E muito importante também, como eu falei para os senhores, a parte técnica e a parte psicológica, ele precisa estar alinhado com relação à parte física, com esses 2 fatores também. A parte técnica, os senhores já sabem, é ter o conhecimento técnico com relação ao assunto, né, com relação à profissão dele, com relação ao que ele faz no dia a dia, com relação às técnicas a ser aplicadas num procedimento de resgate, no procedimento de salvamento, beleza? E o psicológico, ele saber, né, se ele consegue fazer aquele salvamento, se ele está habilitado para isso, se ele consegue ter a noção de o que fazer caso dê errado o procedimento aplicado. Por exemplo, se ele for analisando a situação da vítima e de repente a situação se inverter, for uma situação mais complexa, uma vítima agitada, uma vítima fora do seu controle, então uma situação que ele precisa estar pronto, saber o que fazer, ter o psicológico alinhado para não perder o controle da situação. Então é algo muito importante, os 3 pontos precisam realmente estar super alinhados. Parte técnica,
parte física e parte psicológica. Então o guarda-vida ele realmente precisa mesmo ter a parte física em dias, porque em qualquer situação de salvamento ele vai precisar correr, carregar materiais, carregar vítimas, e assim é uma série de fatores, dependendo da situação, das condições também, numa situação em praias, né, com uma condição complicada, por exemplo, um dia onde o mar está agitado, ventando bastante, dando caixote, então é uma situação que ele realmente necessita estar bem, né, bem alinhado com relação à parte física, tá? Então vamos lá, guarda-vidas ou salva-vidas, tá? É a continuação daquela situação que eu falei para os senhores, né? Vamos lá. Os dois termos eles estão corretos, mas muitos profissionais da área preferem ainda ser chamados de guarda-vidas, tá? Porque a atividade principal não é o salvamento, mas sim a prevenção. Então, a parte do guarda-vidas, senhores, ela foi se difundindo, foi evoluindo um pouco mais, né? Teve essa evolução, né, de salva-vidas para guarda-vidas pelo fato de realmente ser uma profissão que atua principalmente na parte da prevenção, tá? Então, é aquela questão, afogamento vai acontecer quando houver uma falha na prevenção. E essa falha, ela pode ser do guarda-vidas? Pode. Ela pode ser de uma outra pessoa, pode ser uma falha do banhista, pode ser uma falha da gestão, pode-se dizer assim, das autoridades? Pode também. Então, só vai haver afogamento, senhores, quando houver falha na prevenção, tá? Nós sabemos que se houve afogamento, houve falha na prevenção. Agora, saber de quem é a culpa, isso vai depender das circunstâncias, né, do local, de como funciona, né, todo esse sistema. É uma sistemática complexa. Vamos para cá. O salvamento ocorre quando a prevenção de acidentes falha. O guarda-vidas passa a ideia de proteção. Então é isso. O guarda-vidas em si, pessoal, para a população, ele passa, né, a ideia, ou seja, as pessoas sentem segurança na questão da ideia de prevenção. E esse que é o trabalho mesmo aí, de proteção na verdade. O trabalho do guarda-vidas é esse, é fazer a prevenção, fazer a proteção ali, estar sempre atento, né, para qualquer eventualidade, saber como tomar as devidas providências, né, com relação ao salvamento, alguma medida para evitar que aconteça qualquer acidente ou incidente com relação ao meio líquido. Vamos lá, senhores. O que o guarda-vidas faz ao chegar no seu local de trabalho? Então, uma pergunta muito importante, nós devemos entender, né, tecnicamente como que isso funciona. O que o guarda-vidas deve realmente fazer ao chegar no seu local de trabalho? Então, vamos lá. O guarda-vidas, ao chegar no seu local de trabalho, precisa armar o seu posto, organizando a mesa, se estiver em local de piscinas ou cadeirão para praias. Além de preparar os equipamentos de trabalhos, como por exemplo, apitos, objetos flutuantes, protetor solar, repelente contra tubarão e etc. Né? São uma série de fatores, equipamentos, os quais estiverem no seu devido posto. Fazer o treinamento para aquecimento. Depois disso é preciso analisar as condições de tempo e da maré, localizar e sinalizar as valas de retornos e de água de regiões com pedras. Então vamos lá. O guarda-vidas, ao chegar no seu local de trabalho, senhores, o que ele deve fazer? No primeiro momento, organizar tudo, né? Fazer a avaliação do perímetro, verificar se tem algo errado, algo estranho. Por exemplo, senhores, se for um guarda-vidas que atua em parques aquáticos, né? Em locais que tem piscinas, quais são os possíveis perigos, né? Eventualidades que possam acontecer de um dia para o outro, que pode estar diferente na sua chegada. Então, no primeiro momento, é verificar todos os seus materiais, seus objetos, né? Caixa de primeiros socorros, a maletinha de primeiros socorros, se o seu uniforme está tudo certo com o seu uniforme, com o seu apito, o seu material de trabalho. Verificar também na área da piscina, se porventura tem alguma cerâmica quebrada, que pode acontecer um risco, né, que pode oferecer um risco para os banhistas. Se tem alguma fiação que pode ter arrebentado, tem um curto-circuito, algum fio próximo de água, se está tudo em ordem, né, se pode ter algum corpo estranho, algum objeto,
algum tipo de animal, alguma coisa na água, se a água está em condições para o banho, ou se está imprópria para o banho. Tudo isso deve ser analisado com muita atenção. E uma ressalva muito importante, senhores: o guarda-vida no seu local de trabalho, ou seja, o profissional no seu local de trabalho, ele é a maior autoridade naquele local. Se tiver alguma coisa que não esteja nos parâmetros corretos para funcionamento, o guarda-vida deve chamar a pessoa responsável, nesse caso, por exemplo, de parque aquático, chamar a pessoa responsável e participá-lo do que está acontecendo, né? Da principal eventualidade, né, que veio acontecer no dia, no momento, o que está acontecendo. Deve passar essas informações para eles e avisar que o local está impróprio para o banho, explicando o porquê, o motivo. Por exemplo, se a água estiver imprópria, estiver sujo, alguém vomitou na água, tem algum animal lá que oferece perigo, tem algum sapo, um fio exposto que está próximo da água, de alguma forma oferecendo algum risco potencial para os banhistas. Então ele deve interferir ali, ele deve interditar o local, tá? Deve passar essas informações, isolar a área para ninguém chegar desavisado e submeter a esse potencial de risco, fazer o isolamento da área, sinalizar todo o local, informar a pessoa, o responsável pela interditação sobre o que está acontecendo, tá? A fim de evitar qualquer tipo de acidentes ou incidentes ali com relação ao local, tá? O primeiro passo é a prevenção para evitar qualquer tipo de potencial de risco aos banhistas, às pessoas que vão ali visitar essa área de lazer. Se porventura a pessoa responsável ela se recusar a tomar as medidas cabíveis, aí o guarda-vida ele pode ir lá fazer um termo, pode ser a punho mesmo no local, pegar uma folha, justamente como todo na sua entrega do plantão, passando o plantão, ele tem que fazer um relatório. Da mesma forma, ele pode pegar e fazer lá um relatório, passando a responsabilidade, caso a pessoa responsável pelo local não queira que ele interdite, né, o local. Então, o guarda-vida pode fazer esse documento a punho mesmo e pedir que ele assine lá, se responsabilizando, né, do potencial de risco caso alguém se machuque. Nesse caso, obviamente que o responsável não vai aceitar, né, e o guarda-vida vai fazer então a interditação do local, tá? Por quê, senhores? Porque se porventura ele não fizer isso, ele só participar para alguém, o responsável, e esse responsável não deixa funcionar, o que pode acontecer? Se acontecer algum problema, o responsável pelo local vai dizer que o guarda-vida que é o culpado, ele estava lá para fazer e ele não fez, ele vai tirar o dele. E isso vai gerar o quê? Problemas para o profissional, né? Ele pode responder, dependendo da situação que acontecer, do potencial de risco a algum banhista, algum visitante, e aí ele vai responder por isso, né? Podendo até ser preso, dependendo da situação, por negligência, ou podendo também, né, perder o seu posto, perder o emprego e assim uma série de fatores. Então, o principal objetivo é fazer a prevenção. Então, se for necessário, interdite o local. Você, como profissional, você é a maior autoridade no local. Então, se você vê a necessidade de fazer a interditação, você pode sim fazer a interditação. O principal objetivo é a prevenção, certo? Vamos aqui também falar um pouco sobre a Sobrasa, tá? A Sobrasa significa Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Ela vem difundindo aí algumas regras importantíssimas, né, algumas técnicas novas aí. O objetivo principal é trabalhar com relação à questão da prevenção, né, tentar unificar uma linguagem, né, universal para todo mundo, para os amadores, para os profissionais aí que atuam em salvamento aquático, tá? As diretrizes muito técnicas, né, inovadoras que a Sobrasa tem, justamente para evitar os afogamentos aí, tá? Através de palestras, através de treinamentos. A Sobrasa ela vem aí com muitos profissionais, como guarda-vidas, doutores, médicos e uma série de pessoas, de profissionais qualificados que vem sempre buscando melhorar cada vez mais a questão de técnicas, a questão de diretrizes, né? Tudo voltado para a área da prevenção, tá? O objetivo maior da Sobrasa aí
é evitar, minimizar os afogamentos. Então a Sobrasa é isso, tá? Significa justamente Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. A Sobrasa é a instituição que determina todas as diretrizes que envolvem o salvamento em meio líquido. A Sobrasa vem difundindo as diversas formas de prevenção ao afogamento em praias, rios, lagos, piscinas, represas e etc. Tá bom? Vamos agora falar um pouco sobre a questão de emergências aquáticas. Mas, na verdade, o que é emergências aquáticas? Muitas pessoas, ao ouvir esse termo, já pensam que é um curso profissional, um curso de guarda-vidas, que o curso de emergências aquáticas é o top, é o salvamento aquático em si. Mas, na verdade, emergências aquáticas, eu posso passar aos senhores, que é um conjunto de técnicas elementares de natação com a própria utilização do corpo, associado a um conjunto de materiais específicos, como boias, pranchas e flutuador, e ao uso de material alternativo, dentre eles roupas ou sucatas que possibilitem o sucesso em situação emergencial, né, de acidentes ou incidentes voltados para a área do meio líquido. Ou seja, pessoal, emergências aquáticas nada mais é do que aprender a nadar, né, quando crianças ainda, aprender a se desvencilhar numa situação de perigo dentro do meio líquido, entrar de forma correta, né, trabalhar a respiração, trabalhar meios que possam te ajudar numa situação no meio líquido. Tanto nadar com segurança, evitar que tenha um afogamento, evitar um tipo de acidente, um incidente voltado para a área do meio líquido. É como você conseguir ali, né, se manter na superfície, fazer flutuação, natação normal, ou seja, para que você não seja um leigo com relação à área de natação, com relação à área do meio líquido. Que você tenha ali um conjunto de técnicas básicas, tá? Que você consiga utilizar um material flutuante, como por exemplo uma boia da forma correta, utilizar um colete, utilizar uma prancha, um objeto flutuador, um rescue, de forma tranquila, né, que te possibilite ali a entrar na água da forma correta, sair da água da forma correta, utilizar a área de lazer de forma correta. Beleza? Assim, evitando um possível acidente aí com relação à questão do meio líquido. Vamos falar um pouco também sobre a questão do afogamento, tá? O afogamento, entender sobre isso é algo muito importante. Mas o que é o afogamento? Definição de afogamento: é a aspiração de líquido nas vias aéreas causado pelo processo de imersão ou submersão. Ou seja, aspiração de líquidos não corpóreos nas vias aéreas superiores. Beleza? Uma ressalva muito importante: o termo aspiração refere-se à entrada de líquido nas vias aéreas superiores, tá? Por exemplo, traqueias, brônquios, pulmões, e não deve ser confundido com engolir água. Beleza? Ou seja, o afogamento nada mais é do que a aspiração de líquido nas vias aéreas. Beleza? Aspiração de líquidos não corpóreo nas vias aéreas. Não devendo ser, né, confundido com o termo engolir água. Beleza? Por quê, pessoal? Porque se toda vez que você caísse na piscina sem querer você beber um pouco d'água, se afogou, a gente tomando um copo d'água também seria uma situação de afogamento. Então, o afogamento é quando a gente aspira líquido, beleza? Aspira água. Ou seja, aspira pode ser tanto pela boca como pelo nariz. O que acontece é o direcionamento onde a água vai passar. Por exemplo, ela vai entrar nas vias aéreas superiores, nas vias respiratórias, beleza? Vamos falar também sobre a questão do mecanismo da lesão no afogamento. Pessoal, é o seguinte: no afogamento, a função respiratória fica prejudicada pela entrada de líquido nas vias aéreas. Isso acaba interferindo na troca de oxigênio, tá? A obtenção do oxigênio e a liberação do gás carbônico, tá? Que é o CO2. Isso pode acontecer de duas formas principais. Primeiro, pela obstrução parcial ou completa das vias aéreas superiores por uma coluna de líquido nos casos de submersão súbita. Segundo, pela aspiração gradativa de líquido até os alvéolos pulmonares. Beleza? Outra ressalva muito importante, senhores, é com relação à questão, né, do afogamento. Algumas pessoas ficam brincando em piscinas ou em praias mesmo, brincando de estar se afogando. Isso é uma questão que a gente tenta trabalhar para que isso não aconteça, para que as pessoas não brinquem de estar se afogando. Por quê? Porque é o seguinte: vamos supor que um exemplo,
tem um grupo de amigos brincando e uma dessas pessoas, né, começa a fingir que está se afogando. Quem estiver próximo vai tentar ajudar. Chega lá, a pessoa está brincando. Aí a pessoa relaxa. Depois essa pessoa brinca novamente. Quem estiver próximo vai tentar ajudar. Aí a pessoa está brincando. Em uma outra eventualidade, se porventura essa pessoa estiver se afogando realmente, as pessoas que estiverem próximas vão pensar que ela está brincando e não vai tentar ajudar. E aí o negócio complica, porque ela realmente pode estar se afogando. Só que todos ao redor vão pensar que ela está brincando. E aí é que vai acontecer realmente o afogamento. Então são situações que a gente deve tentar fazer com que isso não aconteça, né? Através da educação, prevenção, passando esse conhecimento para alguém, com o objetivo, o intuito maior de evitar o afogamento. Vamos falar também um pouco sobre a questão dos tipos de acidentes, né, no meio líquido, né? Nós temos a síndrome de imersão, nós temos hipotermia e nós temos também o afogamento, tá? Então esses são alguns dos tipos de acidentes no meio líquido, tá bom? A síndrome de imersão. Síndrome de imersão ou hidrocução, vulgarmente conhecido como choque térmico. Você já deve ter ouvido falar nesse famoso termo choque térmico. É um acidente desencadeado por uma súbita exposição à água mais fria do que a temperatura do corpo, levando a uma arritmia cardíaca que poderá levar a uma síncope ou uma parada cardiorrespiratória, a famosa PCR. Podendo ser evitado de uma forma, senhores, se molharmos a nuca e a face antes de adentrarmos no meio líquido. É o que muitas vezes acontece, as pessoas estão num parque aquático, onde tem local para jogar bola, para correr, e eles começam a jogar, a brincar, a um ponto que, ao fazer esforço físico, a temperatura do corpo vai se elevando, a pessoa vai suando, vai tendo, né, uma temperatura bem maior, e aí ela vem correndo de lá para cá e se joga na piscina, e isso pode gerar, então, o famoso choque térmico. Então, qual é a forma mais recomendável? A pessoa esfriar o corpo um pouco, passar no chuveiro, tirar aquela sujeira do corpo também, molhar a nuca, molhar o rosto, para quê? Para a temperatura ir ali, né, se equalizando antes da pessoa adentrar no meio líquido. Então, dessa forma, a gente vai estar evitando esse tipo de acidente, tá bom? Com relação à hipotermia. A hipotermia é a exposição da vítima à água fria, beleza? A exposição da vítima à água fria reduz a temperatura normal do corpo humano, podendo levar à perda da consciência com afogamento secundário, ou até uma arritmia cardíaca e, consequentemente, a morte. Com relação, senhores, ao afogamento secundário, nós vamos ver isso aqui mais na frente da nossa aula, esses dois termos, afogamento secundário e afogamento primário. Nós vamos chegar lá. Então, senhores, aqui é da mesma forma, né? A exposição da vítima à água fria reduz a temperatura normal do corpo humano, podendo levar à perda da consciência, ou seja, aquela situação, a pessoa tem que ter a noção. Se você está jogando bola, correndo, fazendo alguma atividade no qual o seu corpo teve uma temperatura mais elevada, você deve esperar um pouco para poder o corpo esfriando, ficar na temperatura adequada para que você possa tomar um banho. Beleza? Vamos falar aqui rapidamente sobre a questão da classificação do afogamento, tá? O afogamento ele pode ser em água doce, pode ser em água salgada, pode ser em água salobra e afogamento também em outros líquidos não corporais, chamado também de líquidos petrolíficos. Você já deve ter ouvido falar, né, sobre esses termos aí de afogamento em líquidos petrolíficos. Então vamos para cá. Afogamento em água doce, está bem claro. São uma das maiores causas de afogamento, são em água doces. Muitas crianças acabam se afogando em piscinas, em rios, em lagos. Crianças mesmo em casas, em baldes, em banheiras, em tanques. É uma série de fatores, em caixa d'água e por aí vai. Então, os maiores afogamentos constatados, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, esses afogamentos, eu acho que basicamente aí 75% nessa base são em águas doces, beleza? Aí nós temos também um afogamento em água salgada, que no caso são em mares, né, em praias, e o afogamento em água salobra. O que é água salobra, senhores? Para quem não tem o conhecimento de águas salobras, é basicamente, senhores, onde tem ali aquela mistura,
né? Aonde tem um encontro, água salgada, algum garapé, e vem um rio e deságua lá, juntando, fazendo água salobra. E afogamentos em outros líquidos, como eu falei para os senhores, né, sobre os líquidos petrolíficos. É uma possibilidade aí, um pouco difícil, mas acontece em alguns lugares com relação de algum funcionário que trabalha em área onde tem tanques aí de gasolina, tanques grandes. Eu me refiro a tanques grandes, senhores, tá? Onde eles realmente abastecem lá, né, para depois colocar nos caminhões. Então existe lá os tanques grandes de álcool, de gasolina, de diesel, e em manutenção, fazendo alguma coisa, o funcionário pode cair, e aí existe a possibilidade dele se afogar nesse tipo de líquido petrolífico. Tá certo, pessoal? Quanto às causas do afogamento, eu falei agora para os senhores que nós iríamos chegar no ponto, né, onde falaríamos um pouco sobre a questão do afogamento primário e o afogamento secundário. Vamos lá. O afogamento primário é o seguinte, é quando não existem indícios de uma causa do afogamento. Por exemplo, a vítima, o banhista no caso, estava tomando banho em uma certa área, perdeu o controle da situação. De repente ele foi andando, tinha um poço, alguma coisa, ele perdeu o controle da situação e se afogou. Beleza? Não tomou mais pé, perdeu o controle da situação e se afogou. Afogamento secundário, quando existe uma causa que tem impedido da vítima se manter na superfície da água e, em consequência, precipitou o afogamento. Como, por exemplo, senhores, existem inúmeras situações nas quais podem levar uma pessoa a se afogar. Por exemplo, se eu for citar aqui, eu vou citar vários. Vou citar só uns 3 para vocês, né, conseguir refrescar a memória de vocês com relação a alguma coisa que pode levar a pessoa a se afogar. Epilepsia, um mal-estar, um mal súbito, pessoas com problemas cardíacos e uma série de fatores, embriaguez, falta de habilidade técnicas, né, a autoconfiança, são uma série de fatores que pode levar a pessoa a se afogar. Então, afogamento secundário é quando existe ali uma causa que tenha impedido da vítima se manter na superfície da água. Alguma coisa ali que fez com que a vítima chegasse nesse patamar de afogamento. Beleza, pessoal? No primeiro momento, senhores, eu vou estar parando essa aula por aqui. Essa é a primeira aula. Na próxima aula eu vou estar falando para os senhores sobre graus de afogamento, que é um passo muito importante. Nós temos a tabela, saber classificar os graus de afogamento, identificar, saber quais procedimentos devemos tomar. Então, na próxima aula eu vou falar para os senhores sobre questão de graus de afogamento. Nós vamos poder entender melhor como que funciona isso aí, saber reconhecer os sintomas e como proceder diante de uma situação como essa. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, grau de afogamento. Por hoje ficamos por aqui e até mais.